sou a Tami do Literatami. Eu tinha que me apresentar. Tipo, eu sou a Luana. Tá, desculpa, vai lá. Não. Olá, eu sou a Tami do Literatami. E eu sou a Luana do Abstração Coletiva. E esse é mais um Top 5 que a gente faz juntas. E o tema é livros que falam sobre amizade. Dia 20 de julho é dia do amigo, então a gente decidiu escolher esse tema por causa disso. O primeiro livro que a gente vai mostrar aqui é Sherlock Holmes, porque tem uma das amizades mais lindas da literatura, que é entre o Sherlock e o Dr. Watson. Bom, a gente sabe que a maioria, acho que com algumas raras exceções das histórias, são escritas pelo Dr. Watson. Então ele acompanha o Sherlock e depois ele fica responsável por escrever e guardar essas histórias para a posteridade. Então eles estão sempre juntos, o Watson ele sempre admira muito o Sherlock, e mesmo que o Sherlock seja um pouquinho prepotente, assim, né? Quem já leu, até assistiu o filme, sabe que ele sabe que ele é um gênio, mas uma das poucas pessoas por quem ele nutre muito carinho é o Dr. Watson. E por eles estarem sempre juntos e companheiros é que a gente decidiu colocá-los aqui. E é interessante como o Watson, ele humaniza um pouco a figura do Sherlock, né? Ele é um homem meio duro, meio ríspido, meio cínico. É verdade. E ele, eu acho que suaviza. É verdade, ele sempre tenta minimizar, assim, alguns comportamentos do Sherlock. E não existiria Sherlock Holmes sem o Dr. Watson. É uma figura essencial, pelo menos na minha opinião. Eu adoro quando ele aparece mesmo, assim, nas histórias, e eu gosto muito da amizade dos dois. Você gosta mais do Sherlock ou do Ai, não Watson? sei. Eu costumo nutrir um carinho por aqueles personagens que ficam meio assim na sombra. Mas é que o Sherlock, gente, é incrível, não sei. Eu geralmente gosto mais dos coadjuvantes. É, então. Difícil escolher. É que assim, se não fosse o Watson, a gente não teria as histórias. Claro que é ficção, mas ele é o responsável Ele é por o tudo narrador, isso. né? Então, os dois são muito importantes. Bom, na posição número 4, 4. nós escolhemos Capitães da Areia, do Jorge Amado. Capitães da Areia é um dos meus livros favoritos. Por que ele tá no seu top 5, não no meu? Isso não é justo. Então, Capitães da Areia conta a história de um grupo de crianças que vive nas ruas de Salvador. Toda a história, ela gira em torno mesmo do relacionamento entre essas crianças. Cada um deles tem uma personalidade, uma característica muito bem definida. Então você tem o líder, você tem o cérebro, você tem o protetor. Eles são muito amigos, assim, eles se protegem, eles se respeitam. É um grupo bem bacana, assim, de acompanhar. É uma coisa bem descontraída, né? E eu acho que um ajuda a formar o outro. Então, eles vivem por causa daquela relação. Até depois, quando aparece a personagem da Dora, né? A gente vê a importância da amizade. E é lindo porque a Dora, ela também ela se relaciona com o grupo através de amizade também. Apesar de ela ser uma mulher, daquelas crianças se tornarem homens muito cedo, já conhecerem o sexo e tal, ela fica além disso. Tem aquele choque inicial, né? Que depois a gente vê exatamente isso, a força da amizade, como ela é capaz de passar por cima, né? De todos os outros desejos. Como aquele grupo é importante. Como você falou, eles sobrevivem por causa do grupo. E eles se complementam. É a característica que um tem, o outro não possui, e vice-versa. E eles estão sempre se ajudando nos momentos difíceis, um é o alicerce do outro. Isso fica bem claro até no final do livro, né? Que é um livro muito emocionante. Jorge Amado é um dos meus escritores brasileiros favoritos. E se você ainda não leu esse livro, porque tem gente que tem aquele receio, né? Ai, mas é um livro da escola. Não tem esse medo, é um livro muito gostoso de ler. O filme também é muito bom. Mas Capitães é uma leitura muito fácil. É uma leitura muito simples, é um livro bem curtinho. Ele é um livro muito lúdico também, é uma delícia de ler. Flui muito bem e você se sente lá dentro, você se sente se divertindo e participando das aventuras deles, sendo amigo deles também. No terceiro lugar do Top 5, um livro que eu falei recentemente aqui no canal, que é A Cor Púrpura, da Alice Walker. A personagem da Cilly, ela se forma a partir da amizade dela com a Shug Avery. Eu vou falar a história da Cilly, que é uma menina que sofre muitos abusos, ela é negra. Então, nos Estados Unidos, tem aquela opressão dos brancos contra os negros, mas principalmente dos homens sobre as mulheres. Daí a Shug Avery surge como uma salvação para ela, porque a Shug Avery é totalmente o oposto da Cilly. Ela não aceita desaforo de ninguém, ela se ama, ela tem poder sobre si mesma. E
Aí ela ensina isso a Cilly. Então a gente vê que a personagem da Cilly, ela só se forma mesmo, ganha personalidade e tudo mais. Ela consegue superar tudo por causa da amizade dela com a Shug Avery. E isso é muito lindo. O principal do livro é essa amizade pra mim, então não poderia faltar. Número 2. Em segundo lugar, a gente escolheu um livro que, nossa, assim... Gente, vocês nunca ouviram falar nesse livro? Nunca, nunca. Nem no top 5 passado. Vai ser uma surpresa. Adivinhem? Adivinhem? Harry Potter. Acho que eu nunca vou conseguir fazer um top 5 ou uma Sem tag. citar Harry Potter. Não dá, gente. Bom, Harry Potter tem um bocado de amizades, né, marcantes. A Tami, coitada, tava aqui se descabelando porque não sabia qual colocar. Não dá pra escolher. Não né? dava pra escolher só uma. Mas pra mim eu escolho fácil, assim, eu tenho vários. A minha personagem favorita é a Luna, não faz parte do trio principal, mas pra mim a amizade a amizade que tem que ser citada nesse top 5 é do trio principal. Eles que dão todo o mote da história, eles que conduzem a narrativa. E a amizade que eu acho mais bonita, tô me enrolando muito hoje, tantas ótimo. coisas assim, falando em outro idioma. Mas a amizade que eu acho mais bacana no livro é a da Hermione com o Harry. A Hermione e o Harry, pra mim, é uma amizade muito bonita. Inclusive por ser uma amizade entre um homem e uma mulher. Existe toda esse né, sempre esse Tabu, preconceito, né? Tabu, exatamente. Como eles se apoiam, como eles se ajudam. A Hermione, ela é uma personagem absolutamente leal. Ela ficou com ele em todos os momentos. Eu acho que ela jamais fraquejou. E eu acho isso lindo. Eu acho que torna a Hermione uma personagem muito forte. Acho que além disso, a Hermione é absolutamente necessária. Porque, Com gente, o que certeza. seria do Harry logo Ele no já tinha primeiro? morrido, ó. Gente, não existe Harry Potter sem Hermione. E até, como você falou, né, de ter amizade entre homem e mulher, é importante mostrar que pode existir sim amizade entre homem e mulher, e a amizade deles é sem segundas intenções. É uma coisa muito pura, é como se eles fossem irmãos, né? Eu nunca senti nenhum tipo de... eu. Inclusive, no filme, no penúltimo filme, o Relíquias da Morte, parte 1, tem aquela cena da dança entre eles. Nossa, coisa linda. Que é uma cena que nem tem no livro, né? E eu acho uma cena perfeita, porque pra mim ilustra muito bem isso. Eles estão dançando sem nenhum toque de malícia. É um escape, assim, aquela realidade, os dois estão lá juntos. É uma cena que eu acho linda. É E que linda. capturou muito bem esse espírito dessa amizade dos É uma dois. coisa bem sublime, né? E a gente vê que eles estão ali, um como o porto seguro do outro. Do A gente outro. fala que o papel da Hermione foi super importante, mas o papel do Harry para a Hermione também foi super importante. O que seria da Hermione sem o Harry? O que seria do Harry sem a Hermione? Os dois são absolutamente necessários um pro outro e é E lindo. como eles contribuíram para a formação da personalidade um do outro. Eu acho que o Harry, ele muda a Hermione. A Hermione, ela é de um jeito antes de... O Rony também, claro. Mas ela é de um jeito antes e ela se torna uma pessoa diferente depois. A amizade bacana é assim, é quando um amigo traz alguma coisa diferente pra você e de alguma forma te toca, consegue transformar Positivamente, né? Muito Muito lindo, poética gente. O número 1 do top 5, o livro do Balzac, que se chama Memórias de Duas Jovens Esposas, que vai contar a história de duas Jovens esposas. jovens esposas. Uau! Elas se conheceram no convento, quando elas estudavam nesses colégios de freira. E depois as duas seguem caminhos diferentes, mas mesmo com a distância e com o tempo que elas ficam separadas, elas continuam mantendo a amizade através de cartas. Elas vão acabar se casando. Mas aí a relação que elas têm com o marido são diferentes, então uma vai mostrando pra outra perspectivas diferentes do casamento. Então, todas aquelas dificuldades que existem no casamento e existem para as mulheres naquela época, uma vai ajudando a outra a superar. Eu acho isso muito legal, porque é um belo exemplo de uma amizade que supera a distância, né? Elas mantêm aquele relacionamento através das cartas, mesmo sem se ver, sem poder se tocar ou se abraçar, elas estão sempre desabafando e veem na outra um porto seguro. E eu achei isso muito legal. Foi desse volume aqui, foi o que eu mais gostei do Balzac. Eu super queria ter uma amizade por cartas. Se você está aí e quer escrever uma carta pra mim. Tem essa coisa também, dessa coisa meio mística, assim, das cartas, que hoje em dia a gente já não usa muito. Que acho que foi por isso que eu fiquei meio encantada. Porque eu gosto dessa coisa de cartas. E manter um relacionamento, hoje em dia é difícil pensar nisso. Mostra bem que a amizade é capaz de quebrar essas barreiras.
E eu acho que eu já falei 50 vezes amizade nesse vídeo, mas tudo bem. Porque é um vídeo sobre amizade. amizades, olha aí. A gente dividiu o top 10 em 2 top 5. Metade do meu canal, metade do canal dela. Exato. Essas foram as escolhas da Tami, né? 5 livros. Agora tem os meus 5 livros, que são... Se eu fosse vocês, eu ia no canal da Lu pra conferir os outros 5 livros que falam sobre amizade, porque a gente escolheu com muito carinho. E eu espero que vocês gostem. Se vocês concordam com as amizades que a gente citou aqui, comenta aí embaixo pra gente conversar sobre. Lembrar de algum outro livro que tem uma amizade marcante. Acho que são vários, né? Aqui a gente teve que escolher, mas deixa aqui embaixo, curta o vídeo se você gostou, inscreva-se no canal e no canal da Lu também, o Abstração Coletiva, o link tá aqui. A gente vai se encontrar mais vezes pra continuar. A gente já fez um que era o Top 5 Livros de Amor. O Top 5 Livros de Amor tá no canal da Lu. E o Top 5 Foras da Literatura está no meu canal. Então não deixe de assistir, comentar, curtir, compartilhar, inscrever. E digam o que vocês estão achando dessas nossas listas temáticas, se vocês estão gostando. Sugiram também pro próximo mês. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau. O Sirius eu gosto muito dele. Acho que depois da Hermione, ele é meu personagem favorito. É que eu gosto da Hermione porque eu queria ser Hermione. Todas nós. Quem não queria ser Hermione? Quem não queria? Hermione é o nosso modelo.